entrar. Boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fabiana, boa noite, que ela está lá em Portugal, gente. Lá já é boa noite. A gente ainda não estou vendo os dois. Está rodando aqui para mim ainda. Mas Você já está vendo? Estou vendo, a imagem dele está nítida, a imagem dele está ótima. Ah, eu estou vendo. Eu não estou, mas não tem problema, daqui a pouco a gente vai ver. Fabi, sobre o microfone, você clicando em cima, você tira o som do seu microfone. Ele fica com uma coisinha reta assim, aí porque o fone está desligado. Tá? Mas hoje não está chiando, né? Semana passada estava, hoje está maravilhoso. Tomara a Deus, né? Porque tá chovendo aqui em Resende, não sei aí, mas aqui tá frio, Fabi. Não, eu sei que aí não aqui tá, né? Calor. Aqui tá frio, ó. Hoje Tá foi maravilhoso, de muito sol, foi maravilhoso hoje. Gente, boa noite para quem está entrando. A nossa live de hoje é sobre o Agosto Lilás. É sobre o Agosto Lilás, com a doutora Luciana e o doutor Marvin, nossos dois convidados. Eu já vou apresentar a doutora Luciana. Doutora Luciana, que hoje está como secretária de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade de Itatiaia, e vem fazendo um trabalho ímpar, diferente, que tem feito toda a diferença. Ela é formada, ela é graduada em Direito pela Universidade de São Francisco, pós-graduada em Direito Civil e Processual pela Cândido Mendes, foi conselheira tutelar na cidade de Resende, e assumiu, foi secretária interina da Secretaria da Assistência Social e Direitos Humanos da cidade de Itatiaia. E hoje vem fazendo um trabalho assim ímpar para nós mulheres, né? Não só para Itatiaia, mas reflete em todo o sul fluminense em todo o estado. Eu tenho acompanhado a senhora pela rede, vi que a senhora participou de alguns eventos em Brasília, na cidade do Rio, eu acho que muito por conta dessa questão do mês. Mas vou deixar a Ju agora apresentar o Dr. Marvin para a gente poder abrir o microfone para vocês. Isso mesmo, obrigado, Fabi. Luciana é uma parceira aí do curso, né? Nossa, a gente troca bastante, vamos fazer algumas coisas juntas aí. Mas vamos apresentar então o Dr. Marvin. Marvin Ramos Rodrigues Moreira, nascido em Brasília, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, advogado de 94 a 2003, quando ingressou na carreira da magistratura no Rio de Janeiro como juiz substituto em janeiro de 2003. Promovido a juiz de direito, atuou em diversas comarcas do sul do estado, Resende, Itatiaia, Barra Mansa, Volta Redonda, Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, junto ao Juizado Especial Cível e Primeira Vara Cível. Hoje nós titular aqui da nossa vara, ele já foi titular da Vara Única de Itatiaia, e de 2004 a 2011, quando foi removido por merecimento para a Primeira Vara Cível de Resende, lotação atual, 12 anos já. A gente já tem bastante tempo aí com o doutor Marvin. Exerce a função de juiz eleitoral, aqui em Resende também. Juiz-presidente da AMAERJ, Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, Seção Volta Redonda, biênio 2014-2015, reconduzido para o biênio 2016-2017. E casado com Luciana, pai de Beatriz e Gustavo. E esse convite foi proposital, realmente, para os dois, porque a Luciana vem fazendo um trabalho há muito tempo aí, às vezes até parece que por trás dos bastidores, como o próprio Conselho Tutelar, e hoje lá na Secretaria de Políticas Públicas, eu acho que com uma visibilidade maior que talvez um Conselho Tutelar, muita gente não sabia, eu sei até, acompanhei, mas e o Marvin sempre ali ao lado, um incentivo. Eu nunca mais esqueço, acho que foi a primeira palestra que a gente fez com o Marvin na faculdade sobre mulher, sobre o dia da mulher, e foi tão linda a homenagem que ele fez para ela, eu não esqueço disso, com a Rosa no final, entregando e falando. Então ele sempre está ali incentivando a Luciana. Então o convite para falar do Agosto Lilás, apesar do Marvin não ser da esfera criminal, foi nesse sentido, porque é muito legal a gente ver um casal tão empenhado e sempre um ali incentivando o outro. Então, queria agradecer a vocês dois por terem aceitado estarem aqui. Eu sei que a agenda de vocês é complicada. Hoje eu sei que a agenda da Lu, hoje, amanhã, depois está bem tumultuada. Eles, assim, ela arrumou um tempinho para estar aqui. E o Marvin também. Então, queria agradecer a vocês
por estar aqui conosco no dia de hoje. Agradeço o convite, Ju, e é muito importante, né, estar aqui falando um pouquinho e também como casal, né? Porque um está dando força para o outro e eu acho que isso é que faz a diferença, a gente ter o apoio. Sim, eu acho que essa parte de ver, vocês representam, né, a importância. Eu falo assim, o Marvin do seu lado, quando está aqui falando, mesmo ele está só do seu lado, ele não está falando, está te apoiando, a gente fala assim, a gente precisa tanto falar para os homens, né? E às vezes nós mulheres, só nós falando, é diferente, né, do homem falar. Porque ele escuta o outro homem, infelizmente, né? Eles não escutam, às vezes, as mulheres. E o homem, ele dá aquela parada e vai escutar. Então, ainda que ele esteja ali paradinho do teu lado, isso faz diferença nessa causa tão importante que você tem batalhado, né? E quando a gente pensou nessa live... Ai, desculpa. Quando a gente... Agradecer o convite aí, participar, bem bacana, vendo aí a Fabi, eu vi que está presente de longe, né, de Portugal, eu vi o doutor Samuel. Então é bacana, mas uma coisa diferente que a gente está participando agora, que pode reunir tantas pessoas de lugares tão distantes. Abraço, Samuel, ele está colocando ali. Doutor Samuel. Então, quando a gente pensou na live, a gente pensou muito nessa questão do Agosto Lilás, né, por tudo que representa o mês de conscientização, de combate, de enfrentamento né, contra as mulheres, de pensar como ter políticas públicas para que a gente possa conscientizar a sociedade. E aí, conversando com a Ju, eu falei, Ju, a doutora Luciana e o doutor Marvin, eles têm um simbolismo. Porque ela, uma mulher empoderada, mãe e esposa, e ela está à frente da secretaria, pensando nas políticas públicas, e a gente percebe que são um casal que eles se completam, e eles estão um empurrando o outro, um ajudando o outro. Isso também para fora, ele tem um simbolismo, né, que é possível a mulher ocupar o espaço aonde ela quiser estar, né, seja na área jurídica, seja na área da vida pública, onde ela quiser estar. E não tem dicotomia em ter o casamento, em ter seus filhos, e não ter essa violência, né? Que muitas vezes a gente percebe que não é só a física, né? De todas essas formas. Então é um pouco isso, a gente queria que vocês pudessem falar um pouco aí sobre o mês de Lilás, o que ele representa, e como é que a gente pode estar ajudando nesse processo de conscientização. Então, Fabiana, eu acho que a gente consegue estar onde nós quisermos, mas a gente precisa desse apoio. Eu acho que quando a gente soma, a gente consegue alcançar com êxito as coisas que a gente quer, né? Então, essa parceria é importante, um apoiando o outro. O Marvin, ele realmente me apoia, e eu já falei uma vez também, quando eu chego tarde, ele dá conta das coisas em casa, se ele chegou mais cedo, e é essa troca que faz a coisa funcionar, né? Não existe aquela situação, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Em casa todo mundo faz tudo, entendeu? E nós já estamos há muito tempo ensinando isso e passando isso para os nossos filhos. O meu filho hoje, ele está com 14 anos, e ele faz tudo. Se precisar, ele se vira na cozinha, ele lava a louça, ele arruma a cama dele, e é assim que funciona. Eu acho que quando a gente fala em igualdade de gênero, a gente está falando em direitos, obrigações e deveres de ambas as partes, né? Então, todo mundo tem que fazer tudo, porque hoje em dia as mulheres trabalham também, então a gente não pode sobrecarregar o outro. Essa divisão e esse apoio mútuo que faz as coisas funcionarem, né? Ju, Isso mesmo. Eu também falo, que a gente, sem rede, a gente não é nada. A nossa rede de apoio começa em casa, né? Com os nossos maridos. E aí a gente queria saber, Lu, a gente sabe que em Itatiaia, né, a gente já discutiu isso, a gente não tem uma secretaria aqui em Resende, a gente tem uma coordenadoria, que é diferente. Graças a Deus lá em Itatiaia tem. Como que tem sido o seu trabalho lá? A gente enxerga, a gente vê, você sempre me manda, eu divulgo, a gente
participa, bastante conversa, a gente troca sobre isso, né? A gente tem algumas coisas ainda para fazer. O que você sentiu de mudança? Porque apesar de estar em Itatiaia, você circula muito a Resende com essas atividades, a gente está muito pertinho. O que você sentiu de melhoria já? O que você conseguiu? O que você pode falar sobre, principalmente sobre o Agosto Lilás? O que ele tem de importância nas faculdades, nas escolas, nas atividades que você tem feito aí, várias, né? Fez semana passada, acho que esse mês foi bem tumultuado até de atividade. Deve estar até cansada. E eu sei que não é só em agosto, né? Eu sei que você não é só... É que agosto acabou que ficou intenso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Tá. Na verdade, complementando, a Fabiana já tinha me falado do Agosto, me perguntado sobre o Agosto Lilás. É um mês que a gente comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, e aí se destina a conscientização pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Mas eu não fico só no Agosto Lilás, né? Hoje em dia, nós temos aí um ano todo para falar disso, porque março é outro mês que é também bastante colocada essa questão da violência contra a mulher em razão do 8 de março. E aí ainda se estendem outras datas que a gente vai também colocando e falando um pouquinho sobre isso. Na verdade, Ju, a violência contra a mulher, ela não tem dia, não tem hora, ela não tem lugar. Ela acontece o ano todo e ela acontece com todas as mulheres, independe de classe social, de crença, de etnia. Ela está aí, né? Então, a gente tem que falar todos os dias, a gente tem que falar o ano todo, a gente tem que ser incansável nessa luta, porque só dessa forma nós vamos conseguir aí reduzir e, quem sabe, vamos sonhar, acabar com a violência contra a mulher, né? E isso um outro dia que parece que é uma coisa chata, repetitiva. Vamos falar de novo? Vamos falar de novo? Sim, vamos falar de novo sobre isso. Seria muito bom se a gente não precisasse falar, né? Não precisasse ter uma lei, não precisasse tratar sobre esse assunto. Mas já que essa violência existe, a gente tem que falar todo dia. E falar para cada vez menos isso acontecer no dia de todo mundo. Doutora Luciana, a gente sabe do projeto que a senhora faz nas escolas. Isso vem fazendo diferença. Pelo menos eu, desde o momento que eu passei a lhe conhecer e participar de vários eventos na Câmara Municipal, na própria universidade que a senhora teve conosco, na Estácio, a senhora sempre bate nessa tecla, insiste da importância da educação, né? De vir de baixo, de vir da base. E a senhora tem um trabalho muito bacana. Fala um pouco pra gente desse trabalho, o que a senhora tem percebido de mudança? Então, na verdade, a gente começou esse trabalho em Itatiaia, né? Eu e minha equipe, junto com a Secretaria de Educação, a gente vai até as escolas. Março foi um mês assim bem exaustivo nessa questão, porque a gente praticamente foi em quase todas as escolas da rede. Saímos também de Itatiaia, fomos até escolas de Porto Real, de Resende. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de base. A conscientização, ela precisa acontecer desde criança para que essa mentalidade venha mudar. Muitas dessas crianças, elas veem a violência em casa. Então, elas têm que ser alertadas de que isso não é legal, que isso é errado, né? Então, aí está a importância do trabalho junto às escolas e a essas crianças e adolescentes. E eu incluí nesse agosto o trabalho junto ao DEGASE e ao CRIAD. Nós fomos ao DEGASE, fomos ao CRIAD para falar com os adolescentes infratores, né? Muitos ali cometeram feminicídios, estupro. Então, a gente tem que falar para esses adolescentes também, né? Então, essa foi uma inclusão no Agosto Lilás. A gente estender essa conscientização para esses adolescentes do CRIAD e do DEGASE. Ô, Lu, como que foi a recepção lá, hein? Eu gosto muito de tratar com criança e adolescente, né? Assim, eu dei uma mudada agora para a mulher, porque a gente precisa
cuidar dessa parte que está tão machucada, né? Mas eu sempre lidei muito com um menor infrator, meus trabalhos da graduação, até do mestrado foi nesse sentido. Fiz muita coisa com o Alberto na época que ele estava aqui na segunda vara de família. O meu trabalho todo foi acompanhado por ele, assim, a gente sempre trabalhou muito junto e eu dei uma mudada no foco, mas eu gosto muito disso. Como foi essa recepção lá no Degase dos adolescentes com essa fala? O que você sentiu? Então, no começo eles ficam meio tímidos, né? Mas a gente já pegou o jeito. Então, a gente vai começando a soltar e, de repente, eles começam a ficar super participativos, tanto que, às vezes, a gente precisa pedir para eles se acalmarem um pouco. E nós colocamos fatos, né? Colocamos vídeos, tem fotos, e para chocar mesmo, sabe, Ju? Porque isso não é uma coisa bonita, longe de ser. Então, quando a gente impacta, tem que ser com aquela situação feia, né? E a receptividade foi boa, a gente conseguiu fazer com que eles saíssem pensando, com que eles trocassem ideias. Alguns colocaram até essas ideias no papel para a gente, né? E esse é o objetivo, é a gente provocar essa reflexão, tocar na ferida, inclusive tocar na ferida, assim, eles têm mães, eles têm irmãs, muitos têm filhas, né? Essa semana, 17 anos, ele já tem 3 e uma de 4. O que ele quer para as filhas dele? Esse comportamento não é normal, né? Não é o ideal. E muitos deles falam assim, quando eles veem as cenas, né? Falam assim, esse aí tem que morrer. E aí a gente fala, então, se você combater a violência com mais violência, o que vai acontecer? Você vai estar lá fora proteger a sua mãe, a sua irmã, ou suas filhas, ou a sua esposa, a sua companheira? Não. Você vai só mudar de uma unidade para outra até chegar na unidade prisional, que você vai ficar por muitos e muitos anos, que é a unidade que os adultos estão. Vai ser um ciclo de entrar e sair de unidade. Aí eles para pensar. Então, eu falo muito isso. A gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir. Eu faço muita atividade de escola também. Eu falo que a gente não pode desistir. A gente tem que falar com a criança, a gente tem que falar com o adolescente. Isso que você falou foi fundamental. Falar com o adolescente que já está passando por uma situação complicada. Ele já está num ciclo que... e se a gente largar, ele não vai ter jeito. Então, a gente não pode largar. A gente tem que ir lá tentar resgatar. Porque é isso que o Estatuto fala. Ele não está lá, a gente ainda está em tempo, a gente ainda tem tempo de mudar aquilo ali. E se nós mesmos, né, do direito, das pessoas que trabalham com isso, não tentar, se a gente desistir, a sociedade já desistiu dessa pessoa, a família já desistiu, a sociedade já desistiu. Se a gente desistir também, aí complica, né? Porque se a gente que está aqui para tentar mudar alguma coisa, então achei que foi fantástico a sua atuação. Indo ao Degase, indo a lugares que precisam de uma atenção, que a sociedade precisa. Eu falo que a gente ensina com o exemplo. Não adianta eu falar algo para os meus filhos, eu tenho 2 meninos. Então não adianta eu falar para os meninos e fazer diferente, né? Enquanto eu falo uma coisa, ele vê outra. Ele vai repetir o que eu faço, não o que eu digo. Então, assim, a gente não pode desistir. Jamais, ainda que seja um infrator, ainda que ele esteja lá no Degase, a gente não pode desistir. Então, acho que isso foi maravilhoso, foi sensacional da tua parte. A gente tem que cuidar de todos, né? Não é só da mulher. É aquilo que acho que o Marvin já falou também, ele pode até falar aí novamente. O homem, ele veio de uma mulher. Eu lembro muito bem dessa fala dele naquela palestra. O homem vem de uma mulher, ele tem filhas, irmãs, né? As mulheres fazem parte da vida do homem. Ele precisa entender isso, respeitar isso e querer a mulher cada vez maior, cada vez melhor. Então, a gente tem que falar para os meninos, né? Eu falo assim, eu tenho 2 meninos, eu falo isso todos os dias nas minhas aulas de direitos humanos. Se a gente cada um mudar na tua casa, quem sabe a gente consegue realmente
mudar alguma coisa. Eu acho que nesse sentido vocês devem estar trabalhando também, né? Exatamente, aquela cultura machista, né? Isso aí tem que sair da cabeça do jovem. Ele tem que exaltar a mulher, querer uma companheira de sucesso. Por que que você vai querer diminuir a pessoa que está do seu lado? Só para o homem, só o homem que pode aparecer, só o homem que pode ter sucesso na sociedade? Não, tem que ter a mulher junto. Então, eu acho que isso a gente tem que mostrar. A Luciana fala muito com relação à questão das mulheres que fazem aquela defesa em causa própria. Então, por isso a conscientização dos homens. Os homens têm que, né, nessa história. Os homens têm que entrar de cabeça para poder acabar de vez com essa violência contra as mulheres. Então, fizeram uma pergunta aqui até agora. Vocês vêm fazendo um trabalho também em relação a isso. A Lei Maria da Penha fez 17 anos esse ano, né? E eu lembro que há uns 20 dias atrás, o meu cunhado, que trabalha no tribunal também, no Rio, me mandou a reportagem de vocês no presídio aí em Resende. Assim, como chega, né? Como alcança esse tipo de ação? Você vê a repercussão que dá, saiu na TV Rio Sul e saiu no Jornal da Tarde do Rio, né? No jornal Hoje, não? Qual é o jornal que tem à tarde na cidade do Rio? É o Jornal Hoje. É o Jornal Hoje. É o Jornal Hoje. Então, ver a repercussão que dá essa movimentação do processo de conscientização. Porque na cabeça de quem executa a violência contra a mulher, a culpa é da mulher. Né? Esse homem que está convicto que a culpa é dela. E esse trabalho que vocês estão fazendo nos presídios, ele tem um impacto muito importante de visibilidade. E muitas pessoas não conhecem. Era bom que vocês até falassem um pouco de como é que foi pensar em ir no presídio, de dar essa visibilidade. Então, essa ideia foi minha. Eu comecei a fazer isso ano passado. Em dezembro, nós temos uma data, que é o 6 de dezembro, que é o Dia do Laço Branco, né? É o dia da mobilização, conscientização masculina pelo fim da violência contra a mulher. E lá, conversar com os apenados de crimes por violência contra a mulher sobre esse assunto. E foi muito bacana. Mas, esse ano, o diretor, o Ogawa, me ligou e me falou que ele tinha uma triste notícia, que de terceiro lugar, eles passaram para o segundo lugar de apenados de crimes de violência contra a mulher. Aí eu falei, vamos fazer uma ação novamente. Esse ano a gente faz no Agosto Lilás, né? E foi aí que a coisa começou a tomar pé e agora essa conscientização está ampla. A gente vai fazer disso uma rotina para ir estar conversando com eles. Esse ano eu falei para 80 presos, né? Foi um pouco mais do que o ano passado. E eu fiz uma dinâmica com eles, bolei uma coisa... Porque palestra a gente já tinha falado no ano passado e eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, eu fiz uma dinâmica com eles e para provocar reação mesmo. E olha, foi muito surpreendente o resultado disso. Vocês vão ver isso em dezembro, porque ainda está trancadinha as 7 chaves, todo o material que eu colhi lá. E surgiu coisas que eu nem imaginava, né? E aí em dezembro vai ter novidade. Vai ter novidade. Me chama para ir também, eu vou também. Me chama que eu vou. A gente vai mostrar o resultado de toda essa dinâmica, né? E aí a gente vai trabalhar isso aí e apresentar o que a gente colheu. E foi uma coisa muito boa, Ju e Fabiana. Foi uma coisa muito... Eu acho que assim, nós não falamos em ressocialização, em mudança, em conscientização. Como que essas coisas vão acontecer se a gente não fizer nada? Se a gente não for aonde está o problema, no foco. Se a gente, um dia esses homens vão sair de lá. E eles vão sair de lá como? Se depender
de mim eles vão sair diferentes e vão sair para melhor. É isso, parabéns. Fantástico, fantástico, parabéns. Assim, eu acho que trabalhar, porque não é fácil, já não é fácil trabalhar com a educação em si, que é só passar a informação, não é fácil já cuidar da mulher que é vítima, que já está passando. Esse trabalho de políticas públicas para as mulheres que sofrem é muito difícil, mas você pensa, trabalhar o outro lado também, que já te recebe assim, né? É fantástico, porque é um trabalho completo. É feito com a criança, com o adolescente que está na escola, que ainda está aprendendo as coisas e que vai ver que não deve fazer. Você trabalha com a mulher que está ali sofrendo, que é vítima, que precisa de atenção, precisa de força. Ó, vamos para frente, vamos embora. E aí você vai lá no foco do problema também, para poder, tipo, ó, vamos pegar todos os lados, né, para trabalhar. Então, assim, vocês estão de parabéns. Teve uma pergunta aqui para o Marvin. Como é estar ao lado de uma mulher tão empoderada, trabalhando por uma causa dessa? Vocês vão ouvir ele falando que eu já ouvi, e eu acho que não é surpresa para quem convive e vive com os dois aí, essas ações. Mas teve uma pergunta, como é estar ao lado de uma mulher tão empoderada? É um orgulho muito grande. E sabe, eu tenho que puxar o freio de mão, porque ela fica pensando, e vou fazer, quero ir de novo. Calma, respira um pouco. Você tem que também se colocar num lugar que possa ter calma, porque senão ela vai embora, ela fica querendo fazer. Ainda mais nesse mês de agosto, é um mês complicado. Mas é um orgulho muito grande e eu vou sempre incentivar. Ela está fazendo isso, é um objetivo da vida dela, ela se encontrou nessa luta contra a violência. E tudo que tiver ao meu alcance, eu vou ajudar e ela vai poder sempre contar comigo. Legal. Ai, gente, ó, muito lindo isso. É muito lindo legal. ver, né, assim, o homem apoiando a mulher e, assim, um casal empenhado. E não é fácil, vocês não precisavam, não é isso? Assim, é porque as pessoas olham só para o seu murinho, né, por dentro. Eles nem precisam disso. Para que isso, né? A gente escuta isso, eu escuto também, mas nem precisa disso. Tanta coisa para fazer, vai advogar, vai dar aula, vai a juiz, não sei o quê. E, gente, não é questão de precisar. Assim, a gente tem filhos, tá, Luciana? Hoje a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos, quem vem aí, as pessoas, a sociedade. Então, assim, a gente só tem a agradecer ao trabalho de vocês, ao seu trabalho incansável nessa luta, ao apoio do Marvin. Então, assim, eu só tenho que agradecer a vocês dois de estarem aqui, participando, inclusive de estarem comigo no Cruzeiro, para a gente poder se divertir, mas poder levar conhecimento. Então, assim, é um agradecimento duplo, porque eu vou ter os dois juntos palestrando no Cruzeiro e eu tenho certeza que vai ser assim, maravilhoso. Tem o Guilherme, que né, o Guilherme foi jogando a sementinha nos demais, que foi o primeiro que eu convidei, assim. E aí logo falei, poxa, eu vou chamar a Luciana, hein? O que você acha, Guilherme? Eles vão topar, eles vão gostar. Então, que vocês trocam super figurinha, fazem várias coisas juntos. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, estarem sempre abertos para a universidade, sempre abertos para quando eu solicito, peço alguma coisa, e estarem no Cruzeiro, porque vai ser de grande valia, são palestrantes de grande peso. Então, eu queria muito agradecer a vocês sempre de ter essa parceria contigo, com vocês aí. A gente que agradece. A gente que agradece, Ju, Fabiana. Vocês querem deixar alguma mensagem assim? A gente está já. A Ju sempre fala que ela tem receio de que a live caia, né? Mas a gente aproveita. O que a gente puder aproveitar. Vocês querem deixar alguma mensagem, agenda de atividade? Doutora Luciana esteve em Brasília, esteve no Palácio Guanabara, em eventos do governo do Estado, né, obviamente nessa linha das políticas públicas.
Tem alguma mensagem que vocês queiram deixar para a gente aqui? O doutor Marvin também faz audiências de custódia, também está à frente, aí vê muito essa questão da violência doméstica também. Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem ou de agenda ou de perspectiva, para a gente também poder deixar para os nossos alunos, para os nossos participantes, é sempre muito bem-vindo. Eu queria falar o seguinte, essa luta, ela é de todos nós, sem exceção, né? Todos nós temos que combater a violência contra a mulher. Essa luta, ela não é das mulheres, é dos homens também. Eu estive em Brasília, foi na verdade, o primeiro encontro, né, de políticas para as mulheres que aconteceu aí depois de alguns anos, e foi muito produtivo. A gente está avançando, né? Nós temos aí boas ideias para serem implantadas. Em relação ao Estado, foi criado esse ano a Secretaria Estadual da Mulher, também é um grande avanço. As mulheres do Rio de Janeiro. Espero que os municípios sigam esse exemplo, porque a importância de uma secretaria é fundamental. Ela atrelada à Secretaria de Assistência Social, ela fica prejudicada, essa é a verdade, ela fica prejudicada. Por quê? Uma Secretaria de Assistência Social, ela já tem uma amplitude gigantesca de coisas que ela tem que dar conta. E a violência contra a mulher é uma coisa muito grande. Então, faz toda a diferença ter uma secretaria específica para lidar com esse tipo de problema, né? E ontem, gente, assistindo o Fantástico, eu não sei se as pessoas assistiram, mas a gente viu uma reportagem de um médico, né? Agressor não só com mulheres, com outras pessoas, mas uma frase que ele colocou para uma das vítimas dele me chamou a atenção, que é assim: até os homens de boa aparência podem matar mulheres. E é exatamente isso. Às vezes tem um cara de boa aparência, de uma boa situação financeira, e elas nem imaginam o que pode acontecer. Então, todo o cuidado é pouco. Tá? Não vamos confiar tanto. Vamos colocar aquele sinalzinho de alerta bem evidente ali, né? Para que a gente não sofra nenhuma violência assim. É difícil a gente impedir às vezes, mas a gente pode ter esse tipo de atenção um pouco maior para evitar certas coisas. Então eu deixo esse recado. Outra coisa muito importante é a denúncia. A gente tem que denunciar. Se você souber de uma situação de violência, denuncie, você está salvando uma vida. E a mulher, às vezes, a gente não pode julgar. Às vezes, a mulher que está passando a violência, ela não consegue, gente. Ela está tão atrelada àquela situação, tão diminuída, e ela não consegue sair sozinha daquilo. Então, ela precisa de um olhar extenso, ela precisa de uma ajuda. Então, a denúncia é muito importante, tá? Existem vários canais, a mídia já colocou, eu não vou elencar tudo aqui. Só dá um Google que vai saber aonde entrar, onde denunciar e o que fazer, né? Então, esse é o recado que eu queria deixar, tá? A violência, ela não pode ter vez, ela tem que acabar. E a gente precisa conscientizar as pessoas. E tentar a pessoa não pode ficar com vergonha de fazer, de reclamar, de buscar aquilo que é o certo. Às vezes a gente acha que um certo comportamento, a pessoa pensa que aquilo é normal, que é assim mesmo, que meu avô já fazia, meu pai fazia, eu vou fazer também. Isso aí a gente tem que acabar com essa história. Então, às vezes, são pequenas condutas que podem levar a uma conduta de violência maior. Então, tem que cortar logo na raiz. Isso. Às vezes é um ciúme, né? As pessoas ele me ama tanto, isso é ciúme. Ele me ama tanto. Não, não é. É a roupa. É a roupa, E assim, às vezes começa com uma agressão verbal, muitas vezes começa com uma agressão verbal, isso aí não tende a diminuir, ele só tende a aumentar. E o final disso, a gente sabe, é o feminicídio. É isso.
Obrigada. Verdade. Ó, eu já vou me despedindo de vocês, né? 9. Aí que horas são? São 6 horas? 6 e 10. Aqui são 10h10 da noite. Ó, eu queria agradecer muito a presença da doutora Luciana, doutor Marvin, por terem aceito estarem conosco aqui num mês tão importante. A gente tem vários alunos na live, desde estudantes do 2º período até tem estudantes do 10º. Doutor Samuel. Doutor Samuel, ele também está aqui em Portugal. Muito obrigada pela... Doutor Samuel, isso, você. Verdade. São os portugueses aqui, ó. Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre assim uma honra ter pessoas tão assim potentes, né? Com tanta informação e que possam dar exemplos também. Eu acho que de uma forma geral a gente vai se sentindo mais seguro quando a gente vê outras pessoas do lado, né? Então é isso, é a rede de apoio. É a rede de apoio que faz total diferença e vai empoderando também quem sofre ou quem vê o que acontece a fazer a denúncia. Muito obrigada. Ju, saudade de você como sempre. Saudades também, Fabi. Muito obrigada, Luciana, Marvin. Obrigada a todos que participaram. A gente agradece muito aí todo esse tempinho que vocês deram para a gente, que é riquíssimo. Obrigada de coração. Obrigada. Beijo para vocês. Eu fui acompanhando aqui, tá? E a gente vai... A gente está junto, Ju. A gente está junto, Fabi. Vamos a gente tem que outra. falar, vamos fazer outra. E olha... Cada um desses participantes da nossa live hoje, levem no coração essa mudança, propaguem essa mudança, para que lá na frente a gente venha fazer uma live dos frutos que a gente está colhendo. Eu estou aí, ó, à disposição. Se você precisar, já te falei que eu estou à disposição. Para você, para a faculdade, vir aqui, para ir para algum lugar contigo, se precisar, estou à disposição. Vamos embora. E daqui a pouco Tatiana... Uma palestra lá em Portugal. Doutor Samuel vai abrir aqui, vamos fazer na OAB, o doutor Samuel dizendo isso. Vamos fazer, a Universidade de Coimbra, o Lusíada, na OAB, podem contar conosco, porque... Desculpa, agora... eu não ouvi. A violência contra a mulher é mundial. É mundial. E aqui não tem lei Maria da Penha. Aqui não tem uma lei específica que defenda as mulheres. Então, vamos fazer algo aqui também. É isso, plantar semente. Plantar semente. Obrigada a todos. Eu fico com receio da live cair, gente. Obrigada a todos e todas que participaram da live. E vamos continuar, vamos marcar outra. Vamos. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, boa noite.